pessoal, sejam muito bem-vindos ao Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e junto com o Eduardo Bernoulli Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vai me ajudar a moderar aí os episódios do Redcast. Hoje a gente entra para o último episódio, tá, pessoal, da segunda edição, né, segunda temporada do Redcast. O tema principal é vazamento de dados, um pesadelo cada vez mais constante. A gente falou aí de diversos pontos, tem os 3 episódios que já passaram, uma discussão bem interessante, algo que vem, enfim, a gente ouve aí no dia a dia, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, joga lá no Google vazamento, é o que mais tem, enfim, vem as leis novas, tudo mais, a gente passou por esses pontos. E hoje a gente vai falar o 4º episódio, o comitê de crise, né? Por que criar um? Maravilha, Gustavo, obrigado a todos que estão nos ouvindo. Bom, vocês já devem ter escutado, né, falar sobre comitê de crise, né? Por que criar um? Qual que é a importância dele de implantação disso dentro de uma empresa? E é com uma grande honra hoje que a gente chama o nosso convidado, né? Nosso convidado de hoje é o Glauco Sampaio, possui mais de 20 anos de experiência, né, no mercado, já atuou em grandes empresas, Banco Santander, Banco Votorantim, Banco Original e hoje está atuando, né, como CISO da Cielo. Glauco, bem-vindo, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a vocês pelo convite. Maravilha. Então hoje a gente vai entender um pouquinho mais, né, qual que é a importância desse comitê de crise dentro das empresas. E a ideia é a gente estressar um pouco esse assunto e seguir aí com algumas dúvidas. Show de bola. Crise é uma palavrinha, né? A gente fala bastante. Vou fazer algumas brincadeiras aqui levando a crise para quem a gente tem de problemas no dia a dia. Obviamente que a gente vai falar aqui de crises tecnológicas, né? Problemas que a gente tem. O Glauco vai poder dividir um pouco com a gente aí. 15 anos, você comentou de experiência. Acho que já passou por muitas crises. Algumas. É algo que a gente não tem como fugir. Aí o ponto que a gente vai discutir aqui hoje, né? A conversa baseada na questão crise crise é uma palavra pequenininha aí que pode trazer uma consequência gigantesca para as empresas, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, que normalmente, acho que o Glauco vai poder falar um pouquinho mais, a gente entra no momento de crise quando aquilo já está acontecendo. Então ninguém chega e fala, putz, Glauco, olha, quando acontecer isso, olha o que a gente vai fazer. Não, quando a gente vai lá e envolve o Glauco é porque o bicho já está pegando, né? Então, o que a gente entende quando a gente faz uma brincadeira com a nossa vida no dia a dia? Quando a gente tem um problema, quando a gente resolve aquele problema é quando o quê? Quando o Glauco, o Eduardo, o Gustavo está de cabeça fria, ou seja, a sua resposta é muito mais assertiva e assim por diante. E quando a gente fala num comitê de crise, a crise acontecendo, quando a gente teve um tempo para pensar naquilo, quais são os riscos, quem que eu devo inserir, eu que tenho que responder por isso, não, isso é uma resposta que eu tenho que envolver o legal, o meu presidente, enfim, quem tiver que ser. Se a gente tem isso já pensado, planilhado, a nossa resposta para esse momento de crise ela é muito mais assertiva, né? E principalmente quando a gente fala muito de digitalização, então episódios que a gente conversou no passado aí, a digitalização das empresas, ou seja, a informação ela corre numa velocidade aí inimaginável, né? Então quando a gente fala de um vazamento ou até de um boato, né? Quando isso cai nas redes, o pessoal que está ouvindo a gente aí, né, os responsáveis pelas estratégias da empresa, os estrategistas e tudo mais, o Glauco aqui representando esse pessoal, se você não está preparado para responder aquilo, você tem um problema. E aí são aquelas salas, as famosas war rooms, né? Não quer dizer que a gente não vai ter essa war room, mas se o Glauco já tem, quem são as pessoas, se toda vez que a gente tiver uma crise, a gente vai colocar todo mundo na mesa e para poder discutir o que vai ser feito, é o caos. Então acho que esse é um ponto que a gente vai puxar bastante aqui. Manda lá do... Realmente, se a gente pegar na teoria, né, sobre um comitê de crises, ele é maravilhoso, né, na teoria, né, no papel. Então, para quem está nos escutando, para que serve um comitê de crises? Né? Qual que é o real intuito dele? É você realmente definir papéis, definir fluxogramas, definir responsabilidades, realmente o que tem que fazer quando algo acontecer. Então vamos dar um exemplo. Tive uma grande crise aqui na minha empresa, um grande vazamento de dados, e a partir daí eu preciso chamar quem? Geralmente o CEO, geralmente o legal, geralmente o responsável por tecnologia, e o que cada um vai fazer. Até então, maravilhoso, né? Eu falo que é maravilhoso até isso realmente de fato acontecer, né? Quando a gente vem para a prática, sai um pouco da teoria, é muito diferente você imaginar o que seria um vazamento de dados, porque você nunca vai pensar que o pior vai acontecer e até de fato chegar alguém ali e falar assim, amigo, sua base de dados vazou. Aconteceu. Né? Aconteceu. Aquilo que a gente não quer que aconteça, aconteceu. Então acho que a primeira reação sua é tremer, né? Aí depois é que vem o que eu devo fazer. Alguns desmaiam. Alguns vão desmaiar ali no meio do caminho. Alguns ficam pelo caminho. Né? Exatamente.
Não, show. Esse ponto que você comentou, acho que um ponto importante, que eu acho que é onde o Glauco aqui, não só ele, né, representando aqui o pessoal, tá preparado para isso, né? Então, assim, eu tenho um tempo de resposta em cima disso. A gente fala muito, a gente falou questão de incidentes. A mesma coisa quando a gente quer diminuir o tempo de resposta a incidente, a ideia aqui do comitê de crise é diminuir o tempo de resposta aquela crise, que pode ser um incidente, obviamente, normalmente é um incidente, né? Então, assim, antecipar aos fatos traz algo que é benéfico para a empresa. Então, a gente fala muito das empresas que estão aí olhando para a questão do LGPD e saindo na frente como um diferencial competitivo, tá? Porque o mercado está olhando para isso, questão de vazamento de dados, a gente falou muito disso. Então, quando a gente fala do comitê, quando a gente tem um comitê formado, a gente consegue dar uma resposta mais assertiva e mais rápida, e que a gente ganha no final do dia, né? Conseguir tangibilizar. Poxa, qual que é o dano que aquele vazamento poderia trazer para a minha empresa? Em quanto tempo eu consegui sanar aquele vazamento? Ou quanto tempo eu consegui ir para as redes sociais a explicar o que está acontecendo? Qual que é o meu plano em cima disso? Porque no final do dia, a gente fala muito aí da lei nova, que acho que bate muito nessa questão do comitê. Eu acho que as empresas, o Glauco vai contar um pouquinho, né? Tá aí há 15 anos, com certeza ele não está falando de comitê há 2, 3 anos, que a galera está falando de segurança. Os comitês, eles vêm de muito tempo. Sim. Hoje a gente se fala muito disso porque, tem a lei lá, precisa ter um comitê. Cara, legal, mas e aí, qual é o dia a dia de tudo isso, né? Então acho que um ponto interessante para quem está ouvindo a gente a gente falou muito que as pessoas, né, que o mundo está preocupado com a questão do vazamento de informações e principalmente as informações pessoais. Então as empresas que têm aí informações pessoais e sabem que o vazamento é algo que, cara, a gente trabalha para que isso nunca aconteça, mas ninguém está suscetível a que isso não aconteça de nenhuma forma, é como a gente responde rápido para isso. Ou seja, vazou aqui, putz, eu vou ter um problema com a minha marca, olha, qual que é o plano, por que vazou, qual é a minha resposta, o que vazou, como vazou. Então, esse que é o comitê, pode trazer essas ações aí de forma bem mais rápida para o dia a dia. A ideia, meu amigo, Glauco, entrar, cara. Qual é a sua visão em cima disso? A gente fala aqui muito, né? Tudo lindo e maravilhoso. Eu e o Eduardo, a gente está no dia a dia aí, visitando, acompanhando diversos pares seus. Mas no dia a dia ali, qual que é o sentimento do Glauco em relação ao comitê? Ajuda, não ajuda? Cara, acho que assim, todo mundo que já viveu um incidente grande ou uma crise e tinha um suporte de um comitê de crise bem estruturado, sabe que ele ajuda bastante. Se não estiver lá tão bem estruturado, ele pode atrapalhar. Então é um ponto a ser bem pesado. Assim. Tive algumas experiências onde tudo era crise, então o comitê de crise ele era mobilizado a qualquer espirro, qualquer tipo de suspeita, mas a gente tem que pesar a mão de quando isso acontecer, trabalhar com bastante discernimento em relação ao que é a crise. Um dos principais papéis do próprio comitê de crises é justamente definir o que é uma crise. A empresa precisa estar preparada para ter esse processo de definição do que é uma crise ou o que é um simples incidente. Não que os incidentes sejam simples, mas é importante dissociar isso. Quando você starta numa empresa que tem um processo de gestão de crises mais maduro, formalmente que aquilo é uma crise, existe toda uma mobilização que é feita de diversos níveis da empresa, desde C-levels até times operacionais, para atuar naquela crise. Então, se você não estiver preparado para isso, para separar o que é um incidente ou do que é uma crise de verdade, vai virar um inferno trabalhar nesse lugar. Então, acho que é importante ter essa visão, e muitas vezes a gente vê empresas no mercado que acabam pisando na bola em relação a esse ponto. Acho que é muito difícil dissociar o que é como você mesmo colocou, Gustavo, a gestão de crises de um war room. Muitas vezes você acaba trabalhando com a mesma dinâmica, de assim, reúne um pessoal, reúne os envolvidos para resolver um problema. Só que o papel da gestão de crises ali nesse momento é muito bem saber quem que tem que ser envolvido, qual o papel de cada um. A gente que participou de muitas respostas a incidente já, você vê que como a gente brinca, é um barata voa. Todo mundo falando, todo mundo dando pitaco, todo mundo querendo falar. E aí quando é uma coisa que se tornou pública, vem a mídia, aí vem a assessoria de imprensa, e aí o cara da assessoria de imprensa quer meter o bedelho nas coisas técnicas, nas coisas de segurança, na forma de responder, o que tem que falar, quem vai falar. E aí começa um outro problema que é relativamente mais recente nessa tratativa de incidentes, que é o contato com funcionários. O RH é muito importante nessa hora, porque você acaba sendo acionado por pessoas do mercado, falando, pô, tá na mídia aqui, vazou informação da sua empresa. É verdade, não é? Então você tem que controlar até a forma dos funcionários o que os funcionários vão falar em relação além do marketing, qualquer informação que a gente vai pra rua. Como é que você tem que levar, como é que você tem que posicionar isso dentro da sua empresa de uma forma rápida,
que hoje em dia tudo acontece muito rápido, para que as pessoas saibam como que elas se portam também como funcionários, porque um cara de mídia pode ligar para ela, um amigo, um conhecido, então a gente acaba precisando ter essa coordenação, e aí o papel da gestão de crise é muito fundamental nisso. Para que o boato não vire uma crise, né? Para que o boato não vire uma crise e você consiga controlar isso. E você falou sobre a questão de preparação, de ter planilhado, de ter os playbooks ali definidos para resposta a incidentes. A gente vive uma realidade muito diferente dentro das áreas técnicas, né? Assim, a gente tem ali os playbooks, a gente sabe grande parte deles como responder a um incidente de forma técnica. Mas o marketing, o RH, o jurídico, a área de compliance, as próprias leis e regulações que estão saindo agora, que você tem que envolver o regulador, o Banco Central, o CVM, você acaba expandindo a abrangência de uma resposta a incidentes para normalmente áreas que não estão acostumados a trabalhar com esse tipo de coisa. A gente que já é mais macaco velho, né, não sofre tanto com a pressão de uma resposta a incidentes. Quando você traz um cara desse de fora e o cara vê aquele burburinho e vê o tamanho da encrenca, muitos desses caras ele não está preparado. Então, a preparação que você tem que fazer hoje em dia, e eu já vejo alguns movimentos de empresas trabalhando dessa forma, vamos treinar também esses caras para resposta a incidentes. Perfeito. Acho que fazer um trabalho preventivo com eles, assim como nós fazemos os exercícios de testes de Red Team, Blue Team, War Games para os times técnicos, vamos expandir isso para as áreas não técnicas? Pô, show de bola, vamos trazer o cara do marketing e falar assim, amigão, vazou aqui a informação, é uma simulação, mas como é que você responde esse negócio? O que você vai falar? Qual que é a sua oportunidade? Assim, né? O que você fala ali? Assim, o cara da assessoria de imprensa te ligou e falou, tô com o repórter aqui, o cara falou que vai publicar uma matéria informando que vazou uma base de dados sua. Como é que você responde a isso? E começar a fomentar essa cultura dentro da empresa para que todo mundo tenha essa preparação. E na hora que o bicho pegar de verdade, cada um sabe o que tem que fazer. Cada um sabe o que tem que fazer e acaba com o barata voa. E a gestão de crise ela fica com o papel ali de coordenar. Deixa quem tem o determinado papel fazer o que tem que fazer. O cara técnico, ele tem um papel importante, ele tem um papel técnico, ele tem o que ele fazer ali. O cara da assessoria de imprensa, ele sabe até onde ele vai, o que ele vai, qual é o papel dele, o jurídico, o legal, o RH. Ele é o orquestrador da resposta a um incidente, a crises. Acho que esse é o principal papel de uma área de gestão de crises. E aí, independente de ser um comitê, de ser uma área, está em segurança, está em compliance, está em risco, não importa onde essa figura esteja. Desde que ela tenha processos bem definidos e uma força dentro da organização para que ela seja respeitada e seja o que ela fale seja seguido. A gente já participou por resposta a incidentes muito grandes, que você vai para aquele imenso war room com um monte de gente na sala, todo mundo gritando, e aí vem cada hora um cara com uma patente maior e causar mais barulho, e aquilo atrapalha horrores quem está metendo a mão na massa para conduzindo e resolver. Então, acho que o papel de gestão de crises é justamente blindar os times que estão ali respondendo para que eles possam fazer o seu papel e ela garanta que a organização e todo mundo que precisa estar envolvido está envolvido e não tenha ruído na resposta ao incidente, que é um principal problema de um trabalho desse mal orquestrado. Não quer dizer que vamos colocar mais gente na sala que a gente vai resolver esse problema mais Exato, rápido, né? Não é isso. Eu acho que um ponto legal que você comentou, Glauco, a gente comentou em outros episódios, né? A questão do pilar que eu vou comentar aqui até o final, que é a questão do pessoas, processos e produtos, né? Quando a gente fala que a gente está o Glauco aqui, obviamente, levando sempre mais para a questão tecnologia, que é o viés, né, segurança e tecnologia. Mas foi o que ele falou aqui, cara, se a gente não tem os processos bem definidos, não adianta nada ter um comitê. E se não tem as pessoas definidas para esse comitê, não adianta nada a gente sentar na mesa, que não, foi o que você falou, toda reunião vai ser aquele caos, e a gente não vai chegar no resultado. Então, assim, a gente tem que equilibrar essa questão de pessoas, processos e produtos. E que muitas vezes, no momento do comitê, a tecnologia em si, ela já não tem muito, enfim, não tem muito que seja feito, né? Tem as respostas e tudo mais, mas, qual que é o processo para aquilo? Quem que eu envolvo nesse processo todo? Aí uma brincadeira que eu gosto de fazer aqui, a gente comentou algumas vezes, é que nem quando a gente vai fazer o treinamento de bombeiro, né? Putz, tem que ter envolvido lá na empresa. Cada empresa aqui tem que ter a sua pessoa que vai lá responder. Olha, quando acontecer isso, você põe um chapéu azul, você chama X pessoas e tudo mais. Cara, quem participa? Vamos lá, na realidade. A gente acaba não participando, né? A gente fala, putz, vamos fazer a reunião no barulho aqui, mas a gente não precisa descer, talvez a empresa desce. Cara, quando aconteceu um incêndio... Não fala isso, Gustavo, isso daí é problema. Isso vai ficar guardado, viu? Tem que falar que desce, tá tudo bem. A gente segue.
Mas enfim, é uma brincadeira que, pô, quando acontecer, o que vai acontecer? Pô, se o Gustavo não participou, ele é o que vai sair correndo e falar, meu, eu não quero morrer queimado. Mas, pô, cara, você tem que seguir lá, o cara de capacete azul, que a gente vai sair mais rápido e por aí vai. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que vale trazer aqui pra discussão, que não é só uma questão técnica, foi o que o Glauco bateu bastante. Não, acho que ficou claro, né, para todos nós a importância realmente de ter um comitê. E você falou uma coisa muito interessante, que é o que acontece, literalmente, teve uma crise, teve um problema, teve um incidente, o que for. E realmente começam a aparecer cada vez patentes mais altas, né? Para aquelas pessoas, para aquelas empresas que ainda não têm um comitê de crise formado, e nós sabemos que com o LGPD isso daí vai ser necessário. Assim, tem algum número mágico, tem algumas pessoas... realmente que não pode faltar, exato. Né? Olha, essa pessoa não pode faltar. Um comitê precisa ser realmente super respeitado de uma empresa. Bom, eu já no meu caso já penso em colocar literalmente sempre o CEO junto, né? Ou um C-level, algo do tipo. Você tem algumas dicas para alguém que está pensando em montar um comitê? Fala um pouquinho mais. O que não funcionou também, tipo assim, cara, tem um monte de cara na boa, tem 10 caras, precisava de 2, na verdade. Ou naquele momento não precisava de ninguém. Pois é, acho que é muito... O comitê ele tem que ter um dono, e esse dono ter uma patente alta, ser um C-level é muito importante, é um cara que vai conseguir engajar os outros membros do board, vai conseguir falar de igual para igual com eles, principalmente no momento de crise, para não deixar ter interferências externas, deixar o papel muito bem definido. Então acho que ter um suporte de um C-level é muito importante para ter esse comitê bem estruturado. E a composição dele, depende muito de cada organização, né? Então, representantes das principais áreas tem que ter, um dos papéis da gestão de crise é justamente definir quem são os pontos focais de cada uma das diretorias, de cada uma das áreas representativas da empresa, e aí compliance, jurídico, RH, marketing, as áreas que você tem uma visão muito clara de que vão precisar participar de um processo de resposta a incidentes, de uma gestão de crises, elas têm que fazer parte dessa cadeira no comitê. E aí, dependendo da sua organização, tem uma particularidade ou outra, áreas que são chaves, áreas que precisam estar mais envolvidas, áreas que uma empresa que trabalha muito com clientes, a área de atendimento tem que estar muito bem próximo do processo para entender o que está participando, o que está acontecendo, ter uma participação mais efetiva. Então, ter o suporte de um C-level e ter pelo menos um membro, uma pessoa que tem uma senioridade grande de cada uma das diretorias ou de cada uma de áreas chaves da empresa para compor esse comitê. E você definir com o papel do chapéu do cara de gestão de crises, para cada tipo de crise tem uma participação efetiva de áreas ou não. Não precisa todo mundo estar sempre envolvido. Vai ter um coringa ali, né? Tem que ter um cara que... tem que ter um cara que tem o chapéu do gestor de crise mesmo, para definir no momento de resposta, no momento da tratativa do incidente, quem que eu preciso envolver. Quem precisa estar na mesa, né? Quem precisa estar na mesa. Putz, é um negócio que, cara, vazou, é um repórter falando de um vazamento de informação na mídia. Adianta eu trazer o cara de operações, eu tentar naquele momento do calor, saber assim, não, de onde essa informação veio? Isso é super importante, tem que acontecer. Mas naquele momento a sua crise é lidar com a imprensa, lidar com os seus clientes. Então você não tem que dar foco naquele momento para algumas coisas, tem que dar foco em outras. Então a gestão de crise ela tem que saber orquestrar isso e trazer os membros de cada uma das áreas que tem uma atuação efetiva naquele tipo de resposta a incidentes. E separar aquilo do que é do operacional. Assim, o comitê de crise, os gestores de crise, eles têm um órgão proprietário, vamos dizer assim. Perfeito. Separado de onde o pessoal que está trabalhando, e que a gente brinca, o pessoal que está trabalhando de verdade, está atuando. Então, assim, esse pessoal fica separado, fica ali numa sala, num modelo bem war room mesmo, trabalhando fortemente. E o time de gestão de crises, ele fica separado com um papel de gestor, com os principais players ali da empresa, os principais executivos envolvidos naquele negócio participando, mas mantendo essa distância do pessoal que está trabalhando e fazendo a ponte de comunicação entre as duas frentes. Acho que não tem uma receita mágica. Assim, eu já vi estruturas robustas onde caiu um alfinete no chão, é crise, um monte de gente para a sala, mobiliza, cara, isso custa um dinheiro absurdo para a empresa. Pegar o C-Labs, colocar tudo na mesma sala. Exato. Fora o estresse que você faz no dia a dia. Fora o estresse. E aí você tem toda a guerra de ego, de alguém querer mandar nas coisas do outro, uma ponta para lá, uma ponta para cá, que não é nada salutar. Então, você ter essa definição e ter o papel ali do cara, por isso que eu falei da importância na formação do comitê de crise, de ter um cara com uma patente bem alta,
de que ele vai bater no martelo ali e falar, ó, a crise é tal, eu preciso de fulano, ciclano e beltrano. E os outros executivos darem o suporte e respeitarem esse pedido do cara e liberar o recurso. Não adianta nada ter um processo muito bonitinho, muito bem desenhado e falar, puta, eu preciso de alguém do legal. O cara do legal fala, não dá. Não tem ninguém aqui. Eu tenho que entregar um relatório hoje e não posso participar da gestão de crise agora. Tô revendo 4 contratos aqui. Exato. Então, assim, que o mesmo diretor pediu pra fazer. Não funciona. Então você tem que ter essa patente para assim, e o cara ser respeitado na empresa. O cara ligar e falar, amigão, ó, é uma crise. Esse ponto focal que está definido, não importa o que ele esteja fazendo, ele vai participar da crise. Assim como pra gente é muito claro no mundo de TI, assim, tem um incidente, o coordenador de gestão de incidentes ali, ele vai ligar e, desculpa, vai atrasar o projeto, vai atrasar a entrega, o nego vai deixar filho na escola e vai mandar alguém outro buscar e o cara vai resolver o incidente. Então, a crise ela funciona mais ou menos dessa forma, mas ampliando, saindo da tecnologia, né? De uma forma mais organizada. E deixa eu te fazer uma pergunta, Glauco. Você explicou bastante pra gente aí, mas você falou no comecinho a questão, a gente fala muito de treinamento, playbook aí, quando é mais time técnico, né? Você vê acontecendo ou já participou em algum momento de literalmente treinamentos? Por exemplo, galera, é o seguinte, ó, vazou a base e tal. Um exemplo. E aí, o que a gente tem que conectar? Pô, agora tem que estar na mesa, tem que estar o cara do marketing. Cara, vazou. Cara, como você vai comunicar? Ó, presidente, é o seguinte, velho, você tem que ligar pro board, vai ter que explicar pro board o que aconteceu. Glauco, cara, você tem a empresa XYZ lá que tá monitorando não sei o que, já tem que entender o porquê que isso passou. A gente vive muito isso, né? Acho que o Eduardo pode falar um pouquinho melhor. A gente aqui é orientado a SLA, cara. Então, assim, tipo, eu tenho que diminuir o tempo de resposta a incidente. Então, quando a gente fala de um comitê de risco, obviamente que o cara que está lá drivando, né, o chapéu do negócio, o que ele quer? Responder o mais rápido possível a todas as indagações e para responder aquela questão. Isso acontece hoje? Ou é, tipo, muito balela? Tipo assim, cara, na boa, quando acontece mesmo, é o que foi que você falou. Vamos sentar na sala e vamos ver quem que vai rodar aqui, velho. Você voar uma barata e falar, eu acho que ainda a gente está caminhando nesse assunto, a passos lentos. A gente fala muito de conscientização, né? A gente fala muito de conscientização, mas a conscientização nesse modelo ainda é um negócio muito básico. Acho que são pouquíssimas empresas que têm uma área de gestão de crise, tem uma estrutura de gestão de crises bem montada já. A maioria delas está respondendo ali no vamos ver na hora do problema. Pega histórico, né, que nós tivemos no Brasil, de vazamentos e tudo mais. Você sendo cliente, você sendo o que for dessas empresas, você sentiu que faltou alguma coisa no final, né? Que faltou uma comunicação melhor, algo do tipo. Então, assim, realmente, você comentou até um pouquinho ali atrás sobre a parte de incidentes dentro de um SOC. Algo que você já passou nos seus anos e anos de carreira. Você sabe responder quando cai um incidente. E agora, e o comitê? Exato. Então, assim, e como por ser uma coisa bastante nova, é muito difícil você treinar as pessoas. E é muito variável. Assim, você tem alguns modelos, você tem algumas situações que já são conhecidas, que podem acontecer, mas elas têm muitas nuances. É diferente de um incidente mais técnico que você já sabe, já está acostumado com ele, não vai ser novidade. Lógico, a gente sabe quando um incidente é uma novidade, o inferno que não é. Não assim, o cara olha e fala, putz, não tem um playbook para isso. Aí vai no modo experiência e vamos tentar resolver da melhor forma possível. A gestão de crise ela passa muito por isso. Você tem lições aprendidas, acho que é um papel muito importante olhar para o mercado e ver o que está acontecendo. A gente brinca, assim, vamos falar dos casos lá de fora que a gente pode ter menos contato com as pessoas, não sobra pra gente, né? Assim, a gente tem um caso da Equifax. Exato, teve emblemático. Emblemático, assim. O vídeo do CEO da Equifax falando em cadeia nacional sobre o vazamento para os americanos, e aí ele afirma que era só um pedaço, e 2 semanas depois explode que é muito maior do que aquilo. O comitê dele falhou. Falhou. Assim, e todo mundo perdeu emprego na história. Inclusive ele, um monte de gente. Então assim, você vê que... Ele botou uma grana antes no bolso. Ele vendeu um pouco de ações, mas exatamente. eu acho que ele tá discutindo com a SEC esse problema. Exatamente. Mas assim, você vê que eles tinham um processo de gestão de crise, mas falhou. Falhou em alguns momentos o comitê dele falhou. Talvez não estivesse tão preparado, não tivesse sido bem treinado. Você vê que ele não está nem um pouco confortável com a situação em falar. E aí outro caso emblemático também é o próprio Zuckerberg no Senado americano. Assim, a falta de naturalidade, de falta de conhecimento sobre o que ele está falando transparece. Então acho que falta esse treinamento.
para todo mundo, mas a gente é muito imaturo nesse sentido ainda, principalmente falando agora do mercado nacional. Poucas pessoas praticando, pouca oferta. Assim, quem seria capaz hoje de ofertar um serviço, um treinamento de resposta a incidentes, de gestão de crises para o board? Muita gente fala disso, mas tira da prática, vamos levar para a prática. Não adianta eu querer falar assim, vou pegar o board e vou fazer um treinamento de gestão de crises. Não vai, cara. Mas é da natureza humana, fala sério, né? Se você já parou, qualquer coisa da vida de vocês, para parar para pensar assim, não, e se o pior de tudo acontecesse? Você sempre leva a falar do positivo, não, isso aqui não vai acontecer. Não vai, não, tô bem preparado. Deus é brasileiro. Exatamente, estamos juntos. Então assim, realmente as pessoas não estão preparadas. A hora que bate água na bunda, não tem muito o que fazer. Você tem que, não tiver algo pelo menos bem definido, acaba sendo go horse total. Não, acaba. E eu acho que falta um suporte do mercado de gente oferecendo esse tipo de coisa. Assim, muito se fala em, tem que treinar os executivos. Treinar os caras pra quê? Treinar o cara em que ele não deve clicar no e-mail que vem phishing? Pô, isso já vem acontecendo há anos e os caras continuam clicando. Mas agora já que eles clicam... Já que eles clicam, amigão, você tem que saber a consequência do que você clicou. A partir daqui, você tem que estar ciente de que é uma pessoa exposta pela empresa e você pode ser acionado por um repórter. Como é que você reage a isso? Você vai falar alguma coisa? Você vai desligar o telefone na cara do cara? Como é que você vai iniciar esse processo seu de resposta frente a uma ameaça? Então, a gente tá entrando no túnel, né? Alô, o cara desliga o telefone. A gente fala muito de conscientização, Glauco, é uma pergunta aí mesmo, até para não fugir muito, fugindo um pouquinho, mas para não fugir muito do tema. A gente fala muito de conscientizar, né? Pô, eu tenho que conscientizar o meu C-Level, eu tenho que conscientizar o meu usuário final, agora eu tenho que conscientizar o marketing do que ele tem que falar, eu tenho que conscientizar o liga onde ele tem que entrar. A pergunta é, você na figura do CSO da empresa, né? O CISO da empresa, essas pessoas, todo mundo cobra que a área de segurança tem que ir lá e prover essa conscientização e tudo mais pro cara. O caminho inverso, você vê isso acontecer? Você tem lá o C-Level em algum momento, Glauco, vem cá, cara, seguinte, tô vendo isso daqui, se eu clicar, realmente, você vê uma preocupação dessa galera? Ou é tipo assim, cliquei, caramba, alguém chama lá o Glauco, Glauco, você não explicou pra galera que não podia clicar. Esse e-mail não tinha que ter chego aqui, né? Isso vai me gerar uma crise gigantesca, vou ter que sentar com todo mundo na sala agora resolver isso, tipo assim. A gente fala muito disso, né, conscientização, mas e o caminho contrário? As pessoas querem, porque assim, a gente teve um episódio aqui que a gente conversou com, acho que foi até o Pedro que comentou, do Neon, falou assim, cara, não é uma agenda que eu gosto de ter, falar de segurança. Então assim, a gente está falando aqui de estabelecer um comitê, a gente já entendeu que é super importante, a gente sabe que é super importante, mas esses caras, eles sabem disso e eles procuram isso, tipo assim, tem que ter um comitê, eu tenho lá um CSO agora, vem a lei nova, vem a agência nova, eu preciso ter. Chama lá o CSO, cara, vamos montar, quem precisa estar? Se a gente vai conversar, precisa estar o cara de marketing, então o cara de liga vai ver se eu tô falando, eu posso falar, enfim. Essa galera vem, porque assim, é um ponto que a gente bate muito que, cara, não depende só da área de segurança. Isso está muito claro pra gente, acho que muito claro pra você também. E até o papel da gestão de crise, eu particularmente acho que talvez não seja da área de segurança. Muitas vezes você vê. Vocês vão ser indagados com algumas perguntas. Eu sou participante do processo, mas talvez a gestão de crise não fique comigo. Porque eu tenho um papel muito importante no processo de resposta. Então eu vou ter trabalhar em duas frentes ali no meio, vai tumultuar. Então, conflito de interesse às vezes. Conflito de interesse. Acho que a área de gestão de crise ela tem que ter uma certa independência como meio de atuação para não gerar essa parte de conflitos. E assim, você fala dos executivos buscarem, já foi muito pior. A gente que está no mercado há muito tempo já sabia que assim, a segurança era o cocô do cavalo do bandido lá. Ninguém tava nem aí pra gente, era só realmente quando dava problemaço que cadê o cara da segurança? Pra resolver... Fire antivírus. Fire antivírus era o que a gente vivia e o que a gente tinha que se virar para fazer as coisas acontecerem com isso. O mercado vem evoluindo, acho que dos últimos anos as coisas mudaram bastante, ganhou um pouco mais de visibilidade, até mesmo antes das questões regulatórias. As questões regulatórias no Brasil elas vieram para responder ao que o mercado vinha trabalhando. A gente teve o caso emblemático de WannaCry alguns anos atrás, que talvez fazia tempo que nós não tínhamos um incidente daquela proporção no mundo, né? E aí você vê empresas grandes mandando funcionário embora, vai para casa porque não tem o que fazer, gente ficando horas e horas a fio, empresas grandes declarando no balanço perda financeira de milhões de euros por incidentes cibernéticos, coisas inéditas. Então, assim, isso já chamou um pouco a atenção, os números começaram a aparecer, ficou um pouco mais tangível
o impacto, as empresas cada vez dependendo mais da tecnologia, elas se sensibilizam sobre esses problemas e você quantifica mais fácil. Assim, o executivo hoje ele tem uma visão muito mais clara sobre o que aquilo pode causar para ele. Ele sabe da dependência que ele tem da tecnologia. Antigamente o cara fala assim, não, amigão, deu problema aqui, meu RP parou, pega o talão de nota e emite a nota na mão, aí a produção não para. Hoje em dia não existe mais isso. Os executivos sabem que você não tem essa alternativa. Então, eles estão mais preocupados, é lógico, como o próprio você comentou do episódio anterior. Ninguém gosta. Assim, lá vem o cara da segurança, ou ele vai jogar uma bomba aqui no nosso colo, ou ele vai naquele blá 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 que a gente sabe que eles não gostam. Então, assim, é um papel muito, muito difícil para nós, mas a gente tem que fazer. Só que está mais facilitado. Você, de uns anos para cá, quando você vai no board conversar com os executivos, você vê o interesse deles, você vê o entendimento. É diferente. Acho que nós amadurecemos também. A gente ia lá e falava, não, porque ó, o IPS, o DLP, o Firewall, o Next Generation, whatever, aquela sopa de letrinha, o cara ficava olhando pra sua cara e falava assim, meu, o que esse cara tá falando? No final, quanto você quer de dinheiro pra colocar? Exato, Resolve, assim, quanto resolve. custa esse negócio? Custa $1 milhão, leva esse $1 milhão e vai embora, menino. Vai lá brincar, menino. Vai brincar com esse brinquedo novo. Vende aonde? Vende na ReHap, né? Então vai lá e compra. A gente amadureceu, então a gente tem uma linguagem hoje mais próxima do executivo, a gente fala melhor sobre risco. Os profissionais de segurança amadureceram também aqui no Brasil. Então é uma conversa mais fluida com eles, você consegue sensibilizá-los melhor pelo contexto do que vem acontecendo, pelas pressões regulatórias, leis, os problemas no mercado. É muito legal quando você pega um ambiente não muito maduro em relação a executivos e começa a mostrar para eles os problemas do vizinho. Eles se conversam, né? Esses caras são amigos no dia a dia. Eles se veem o conversam problema e você fala, pô, ó, você viu que a empresa tal teve um problema? O cara fala, pô, como assim? Teve. O cara sofreu um ransomware, teve um problema de vazamento, e os caras começam a ficar mais sensíveis. A mídia tem um papel importante nessa história, a divulgação sobre incidentes. Lógico, um lado positivo e um lado negativo. com parcimônia, né? Não vamos fazer terrorismo, viver do terrorismo não é, mas é minimamente... boato, né? É um bom ato, minimamente você informar para o executivo que aquilo pode acontecer. E não é o cara da segurança falando, ó, pode como? Pode. Não, tá acontecendo. Você vê que o vizinho está sofrendo ali, o seu amigo está sofrendo. Você vai numa reunião de um encontro de executivo, você vai ter um outro CEO de uma empresa que acabou de passar por um belo perrengue de segurança. Esses caras se conversam, o assunto ficou mais hype, mais na moda, né? E não é obrigatório, mas enfim, o pessoal conversa, né? Não é que nem lá fora que, pô, só vazou, você tem que ir lá explicar o que vazou, o que não vazou, para quem vazou. Acho que esse é um ponto importante. Aqui nós vivemos até eu participei de um evento uma vez lá fora, na mesa de discussões com outros CISOs americanos, e eu fiz a provocação para eles no nosso grupo de trabalho lá. Falei, cara, olha só, aqui vocês divulgam, toda vez que tem incidente, né? Sim, divulgamos. Se não fosse obrigatório por lei, por alguém, vocês divulgariam? Aí ficou todo mundo se olhando assim, um pro outro, falou, Brasil, amigo. Acho que não, né? Falei, então, a gente não divulga no Brasil por causa disso, porque não é obrigatório. Então, assim, você causar um dano de imagem para a empresa, você fazer esse tipo de coisa proativamente. É muito, muito nobre o gesto, mas ele tem muitas consequências. Então, essa publicitação que principalmente a LGPD está falando de que alguns casos vão ter que ser aplicados para as empresas, de divulgar um incidente de uma forma pública, isso vai levar cada vez mais o holofote dos executivos para esse ponto, a preocupação com isso aí. E entra nesse ponto aí, a gente até colocar um ponto final e conseguir finalizar aqui, a questão do comitê de crise. Eu acho que ficou bem claro aí a importância do Exato, comitê. acho que o Glauco conseguiu trazer aí o dia a dia, né? E não só o que a gente vê no PPT aí, o lindo e maravilhoso, mas o como que acontece, né? Eu acho que a gente tem muito desafio, o pessoal que está ouvindo a gente, tem muita empresa aí falando de LGPD, tem que ter um comitê, tem que ter, beleza, tem que ter para quê, né? Qual que é o intuito disso? Para que todo mundo colocar todo mundo na sala e criar um caos dentro da empresa? Foi o Gal que falou, puta, cara, eu passei por alguns lugares que, cara, caía um alfinete no chão, puta, era o presidente até o estagiário na mesa para entender por que caiu aquilo no chão. Então, assim, tem que entender quem são as pessoas que entram, quando entram, enfim. Bem legal, eu acho que agradeço. Não sei se tem mais algum ponto. Não, muito obrigado, Glauco. Glauco, não sei se tem algum ponto que você queira deixar aí pra galera que tá sofrendo com esse dia a dia. Acho que Tenham fé. Não desistam. Não desistam. Um negócio legal que a gente tava mostrando pro Glauco aqui antes da gravação galera, vem a LGPD aí.
O Glauco tem alguns pontos de vista aí em relação do caos que isso pode trazer ou não para o mercado. Acho que tem muita gente vestindo esse chapéu de uma forma muito veemente e que isso pode ser uma faca no pescoço deles daqui a pouco. Assim. Você vê muita gente conseguindo investimento, conseguindo o suporte dos executivos e não fazendo um bom trabalho dentro de casa para implementar aquilo como deveria. Assim. Não tem solução mágica, não tem um vendedor de caixinha que vai... Eu já recebi ligação de pessoas que falam assim, olha, eu tenho a solução para o LGPD. Falo assim, caraca, velho, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar multimilionário, vai pra Europa, vai vender pro GDPR também, que lá todo mundo tá precisando da solução da varinha de condão do Harry Potter e resolver. Então, assim, acho que a gente vive um momento legal pra segurança, de que tá dando visibilidade, a gente tá tendo mais oportunidade de trabalhar, mas parcimônia. Acho que a gente que já passou por outros momentos de ciclo de segurança na moda, e não fez um bom trabalho, sofreu as consequências lá na frente. Então, assume a responsabilidade, depois tem que dar conta dela. Exatamente. Show de bola. Galera, então agradeço aí, Glauco, mais uma vez a sua participação. Eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro pro pessoal que está ouvindo a gente a importância do comitê. E é um ponto que eu falo muito aqui, né, cara? O ótimo é inimigo do bom. Então, assim, vamos começar. A gente tem que começar de alguma forma. A lei vem aí, as empresas que estiverem preparadas para poder responder com um menor tempo aí, enfim, é um diferencial competitivo para as empresas. As pessoas procuram cada vez mais aí, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para isso, a preocupação das pessoas com a informação. Então, poxa, se você é uma empresa que tem dados aí sigilosos ou dados pessoais e sabe que isso é diferente de não bater uma margem, não bater uma meta de vendas e tudo mais, a gente consegue recuperar, mas se acontece um vazamento da sua empresa e você não se apresenta no mercado de uma forma rápida, de uma forma conclusiva, você vai ter problema. É a sua marca que vai denegrir, enfim, a gente tem vários pontos aí. Mas legal, agradeço então novamente a presença do Glauco, CISO da Cielo. Pessoal, a gente volta na próxima semana próxima semana não, esse é o último episódio. Então a gente volta aí na próxima semana com novidades dos próximos episódios do Redcast. Valeu, galera, vamos pra cima. Valeu, valeu, Glauco. Obrigado, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Redcast.